Olá, queridos, graça e paz, bom dia a todos que estão aqui em mais um devocional. Hoje é segunda-feira, que alegria ter você aqui conosco nesse devocional Direção para a Vida. Que honra de poder estar aqui compartilhando uma palavra todos os dias. A gente fica aqui 5 minutos, 3 minutos, no máximo 8 minutos, compartilhando uma palavra de fé e de esperança. É sempre uma alegria ter você aqui conosco. E não esqueça, de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo para que o YouTube venha entender que precisa levar para mais pessoas essa mensagem, essa palavra de fé, essa palavra de esperança. Então, muita alegria, muita honra nós estarmos aqui começando essa semana. Eu quero declarar que essa semana será uma semana de paz e prosperidade, será uma semana onde a bênção de Deus vai alcançar as nossas vidas, declarar que o favor de Deus vai nos alcançar, vai alcançar sua casa, sua família, seus sonhos, seus negócios, seus empreendimentos, seus projetos. Nós cremos no agir de Deus. Essa semana será uma semana de milagres. Você crê nisso? Você crê nisso, que essa semana será uma semana de milagres extraordinários? Então, hoje, segunda-feira, quero que você nos acompanhe durante todos os dias aqui. Lembrando também que você pode me acompanhar lá no Instagram. Eu tenho um canal de transmissão lá, de conteúdo do nosso Instagram e de tantas mensagens lá que vocês podem também nos acompanhar, além aqui do YouTube. Bem, eu quero ler um texto da palavra, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, dizendo o seguinte: e ele respondeu: não temas, porque são os que estão conosco, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É interessante que quando Deus muda a nossa visão, muda tudo. Quando Deus muda a nossa visão, tudo muda. Tudo muda. Nesse texto, Eliseu, claro que Eliseu, o servo de Eliseu, viu um cenário de perigo, viu um cenário ruim, mas Eliseu viu a proteção de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. O servo de Eliseu viu um cenário de perigo, de dor, de sofrimento. Já Eliseu viu o cuidado e a proteção de Deus. Quando o servo de Eliseu olha o cenário em perigo, Eliseu ora dizendo assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver, em outras palavras, para que ele possa ver o que eu estou vendo, para que ele possa ver a tua proteção, para que ele possa ver o teu cuidado, para que ele possa ver o teu amor. E é interessante que quando ele ora, e ele olha ao seu redor, ele vê, diz o texto da palavra, um monte de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o problema não era a realidade. O problema era a forma como ele estava enxergando. E muitas das vezes é assim na nossa vida. O problema não é o que nós estamos passando. O problema muitas das vezes não é a realidade, mas a forma como nós estamos enxergando aquela realidade. A Bíblia diz que se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Porém, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então, muitas das vezes, Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Preste bem atenção nisso aqui. Às vezes, Deus não muda imediatamente as circunstâncias, mas Ele muda a nossa visão. Então, antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda primeiro a nossa visão. E a visão determina a nossa provisão. Se você tem visão, você terá a provisão. Então entenda que quando os olhos espirituais são abertos, percebemos que Deus continua no controle. Talvez o que falta é justamente isso, é ter visão espiritual, entender, enxergar coisas que a gente ainda não enxergou. Então entenda que
Antes de Deus mudar a circunstância, primeiro Ele vai mudar a nossa visão. E hoje é isso que nós precisamos entender. Quando Deus muda a nossa visão, a nossa realidade muda. Quando a nossa visão é mudada, a realidade é mudada. Então, antes de pedir a Deus mudar uma situação, peça a Deus a maneira, para mudar a maneira de você enxergar uma situação. Então, antes de você pedir a Deus, Deus muda essa realidade, muda essa situação, peça para Deus, Deus muda a minha visão diante dessa realidade. Porque a visão mudada, tudo muda. Se mudar a visão, muda a realidade. A visão limitada cria um coração desesperado. Uma visão limitada cria um coração que não tem confiança mais em nada, que não confia em Deus, que não confia que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que é muito importante que você peça a Deus, e essa é a nossa oração daqui a pouco, nós vamos orar pedindo a Deus para Deus abrir a nossa visão, ampliar a nossa visão, fazer a gente enxergar com os olhos espirituais, fazer a gente enxergar com os olhos espirituais. Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, no dia de hoje, segunda-feira, começando a semana, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar, ó Pai, visão, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa, ó Pai, vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, mas ter visão espiritual, entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, ó Pai, em nome de Jesus, aonde essa pessoa está nos ouvindo, seja tocada pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor, nós declaramos, ó Pai, a paz, o cuidado e o favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada por Deus. Amanhã estaremos aqui. Grande abraço.